O que é que eu faço? É de noite e eu estou vivo! Estar vivo está me matando aos poucos. Deus, faze com que eu não te pergunte demais, porque a resposta seria tão misteriosa quanto a pergunta. Contudo, com ternura, aceitou estar no mistério de ser viva. Talvez pior que o mistério de morrer. Antes de se deitar, foi ao terraço. Uma lua cheia estava sinistra no céu. Então ela se banhou toda nos raios lunares e se sentiu profundamente límpida. Pouco a pouco foi adormecendo e a noite era bem dentro dela. Por enquanto, ela estava delicadamente viva, dormindo. Muito antes de vir a nova estação, já havia o prenúncio. Inesperadamente, uma tepidez de vento. Impossível que esse ar não traga o amor do mundo, disse ela, com o coração que partia num sorriso. E sem sequer reconhecer que já trouxe tal amor, esse primeiro calor ainda fresco trazia tudo, apenas isso, e indiviso, tudo. E tudo era muito para um coração de repente enfraquecido, que só suportava o menos, só podia querer o pouco, aos poucos. Sentia hoje uma espécie de lembrança ainda vindoura do próprio dia de hoje. Nunca tinha experimentado ainda morrer. Que caminho tinha ainda à frente? Para o que se daria sua morte? Que seria como os primeiros calores frescos de uma nova estação, mas nunca morrer antes de realmente morrer, pois era tão bom se prolongar. Esse prolongar era uma finura. Nessa finura, Lori se banhava, se nutria da vida melhor. Queria a vida da melhor espécie, queria das esperas as melhores, que ela não se esquecesse que a subida mais escarpada e mais à mercê dos ventos era sorrir de alegria. Quando se demorava demais na alegria e procurava se apoderar de sua vastidão, lágrimas de cansaço lhe vinham aos olhos. Era fraca diante da beleza do que existia. Não conseguia se apoderar do primeiro regozijo da vida. Ah, como se inquietava de não conseguir viver o melhor. E assim poder um dia, enfim, também morrer o melhor, mas não apressaria um instante a vinda dessa felicidade, pois esperá-la vivendo era suas esperas pela vida. Dia e noite não deixava se apagar a vela para prolongá-la na melhor das esperas. Era tão bom que Lori corria o risco de se ultrapassar, de vir a perder a sua primeira morte primaveril. Como que morrer antes, só por curiosidade? Na sua busca, viajava dentro de si, bem longe, viu reproduzida a letra de uma canção baixa e longínqua. É a voz que ouço, de onde vem, fraca e alegre, as coisas pelas quais pergunta, não sei e não sei como responder. Só o vento sabe. Porque ao longe se erguem rochas, talvez um dia compreenda. Agora, só o vento sabe. O amor belo me insinua algo e o mais, só o vento sabe. Então, de súbito, se acalmou. Nunca, até então, teve a sensação de calma absoluta. E Lori continuou na sua busca do mundo. Foi à feira, havia de tudo naquele amontoado de barracas. Se viu num planeta com solo e terra na barraca dos peixes.
fechou os olhos, aspirando de novo o cheiro de maresia dos peixes, e o cheiro era a alma deles depois de mortos. Mas a sua busca não era fácil. Sua dificuldade era ser o que ela era, e o que de repente se transformava numa dificuldade intransponível. Sentiu uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Ser-se o que se é era grande demais. Será que todas as vidas foram isso? Oh, Deus, ter uma vida só era tão pouco. Um direito de ser tomou-a como se ela tivesse acabado de chorar ao nascer. Sim, como prolongar o nascimento pela vida inteira. Foi depressa ao espelho para saber quem era Lorelei e para saber se podia ser amada. Mas se assustou ao se ver, e ela teve medo porque estava a um passo da morte da alma. Não se faz a pior das perguntas. Só rir do absurdo de minha condição basta. Nós éramos os macacos de nós mesmos. Nunca atingiríamos em nós o ser humano, exceto no estado de graça. Nele se passava a sentir que tudo o que existe, a pessoa ou coisa, respirava e exalava uma espécie de finíssimo resplendor de energia. Era como se o anjo da vida viesse anunciar-lhe o mundo. Tendo experimentado ganhar um corpo e uma alma, e a terra e o céu, se queria cada vez mais e mais. Lore achava que estava certo, o estado de graça não nos ser dado frequentemente. Se fosse, talvez passássemos definitivamente para o outro lado da vida, que esse outro lado também era real, mas ninguém nos entenderia jamais, porque perderíamos a linguagem em comum. E também era bom que não viesse tantas vezes quanto se queria, porque ela poderia se habituar à felicidade. Temos na graça a compreensão e o resumo da vida. E se aparecesse mais a miúdo, Lore tinha certeza de que abusaria, passaria a querer viver permanentemente em graça. E isso representaria uma fuga imperdoável do destino humano, que era feito de luta e sofrimento e perplexidade. Também era bom que o estado de graça demorasse poucos momentos. Se durasse mais, terminaria tentando entrar nos mistérios da natureza. No que ela tentasse, aliás, tinha a certeza de que a graça desapareceria, pois a graça era uma dádiva, e se nada exigia, se desvaneceria se passássemos a exigir dela uma resposta. Era preciso não esquecer que o estado de graça era apenas uma pequena abertura para o mundo, mas não era uma entrada nele. Após Lore ter entrado em estado de graça, saiu dele e, embora não tivesse sorrido, era como se o corpo todo acabasse de sair de um suave sorriso. Havia experimentado alguma coisa que parecia compensar a trágica condição humana, embora ao mesmo tempo ficassem acentuadas essas condições, exatamente porque depois da graça a condição humana se evidenciava na sua mais absoluta pobreza. Havia dias que eram tão áridos e desérticos que ela daria anos de vida em troca de alguns minutos de graça.